Sejam todos bem-vindos ao 3,5, o podcast para quem gosta de carros da Fiat. O meu nome é Jacó Paz, eu sou editor de livros e oficialmente fanboy da Fiat. Por aqui vamos conversar semana sim, semana não, sobre as novidades da marca, dicas de manutenção, segredos, histórias, além da cultura do carro italiano, na qual estão inseridos os modelos da Fiat, mas também de suas outras marcas. No programa de hoje vamos falar sobre a nova Fiat. A marca está de cara nova e promete mudanças em 3 pilares: produtos, experiência do cliente e comunicação. Os planos foram anunciados e confirmaram algumas novidades, enquanto outros assuntos ainda estão em aberto. Como essas mudanças serão vistas na prática e o que a gente pode esperar de verdade? Você vai conferir todos os detalhes do evento de lançamento da nova identidade da empresa e descobrir esses planos futuros em detalhes. E tem também a segunda parte da história recente da marca, com os anos 60, marcados pela empreitada da empresa no mundo soviético, que daria origem à empresa que hoje conhecemos como Lada. Vamos lá? Antes de começar este episódio, eu quero convidar você a seguir o 3,5 nas redes sociais. É @3,5podcast no Facebook e no Instagram. Você também me encontra no Twitter, @jacopaz. E, para conteúdo extra, com posts especiais e todos os links para as referências deste episódio, é só acessar o Medium. É medium.com/3,5. Na última semana, a Fiat anunciou um reposicionamento da marca para a América Latina e especialmente para o Brasil. A empresa diz que quer revolucionar o seu modelo de negócios e adotar uma nova cultura, agora focada no cliente. Para isso, ela vai atuar em 3 pilares: novos produtos e tecnologias, experiência do consumidor e comunicação. Agora, a gente conversa sobre essa nova Fiat e destrincha o que foi apresentado, além de tentar entender como isso tudo vai se refletir na prática, ou seja, as novidades que você vai ver nas lojas. A nova estratégia foi apresentada em uma live dedicada especialmente aos concessionários, mas que também contou com alguns jornalistas. E depois, a Fiat subiu no YouTube um vídeo com um manifesto que apresenta ao público a nova cara da empresa. Esse manifesto foi feito em forma de rap, cantado pelo rapper Rodrigo Odi, em um vídeo de fato muito bonito. Fiat, ei, demorou, dois, Mesmo brasileira, meio italiana, somos uma mistura autêntica, espontânea. A força é o que transforma o bom no incrível, é quase inexplicável, emoção outro nível. E pra quem ainda não sabe, essa força tem nome: Fiat, a paixão move, capiche? Para quem ainda não viu, eu vou deixar o link lá na página do episódio, no Medium. E eu acho que a primeira pergunta que deve ser feita é: por que esse movimento de mudança? Bem, essa pergunta nos leva a 2 respostas possíveis. Uma é oficial, nas palavras bonitinhas da Fiat, vamos assim dizer, que diz que a marca precisa se reconectar, se reaproximar da sua essência. Nesse sentido, eu acho bem legal e bem bonito ver a Fiat dizer com vontade, sabe? Com orgulho, que ela é meio italiana e mezzo brasileira. Esse é um dos motivos de eu gostar tanto dessa marca. A Fiat encontrou no Brasil a sua segunda casa e ela gosta disso. Ela aposta suas fichas no nosso país, trata o nosso mercado quase sempre de igual para igual em relação à Europa, né? Bate no peito e diz sim que é a mais brasileira das marcas, e esse grau de identificação por muito tempo foi recíproco entre a marca e o público. O que nos leva à resposta não oficial para a pergunta, né? Nos últimos tempos, a Fiat matou carros icônicos, reduziu a zero a oferta de modelos disponíveis em seus mercados mais desenvolvidos aqui no Brasil e introduziu novos carros, a maior parte deles com pouco sucesso.
A história dos compactos resume bem esse processo e eu contei ela no episódio 7, então eu não vou repetir com detalhes aqui. Para hoje, eu acho que basta dizer que o único carro realmente exitoso lançado pela Fiat nos últimos anos foi a Toro. E é lógico que a marca tem os seus méritos nisso, mas também é evidente que se trata de um nicho de mercado que não tinha muito como dar errado. A Toro foi tão bem que ela é maior do que a própria Fiat. E isso se torna um problema a partir do momento em que o sucesso da picape fala por si só. Ele não imprime a imagem da Fiat e as qualidades desse modelo específico, que é visto como muitas vezes como uma exceção, como algo isolado dentro da gama da marca. Então, basta ver, né, que em nada os lançamentos posteriores se beneficiaram do sucesso da Toro. A Fiat lançou o Argo com a mesma pegada de carro premium, com um comercial elegante, tentando dizer que o hatch era algo que não é, e sobre isso eu falei no episódio 5, e o que aconteceu, ele naufragou com essa imagem. Agora ele só vende relativamente bem porque ele assumiu de fato o lugar do Palio. O Mob foi lançado alguns meses antes da Toro, também com um posicionamento polêmico que não era esperado, sobre isso eu falei no episódio 4. Não deu certo, ele perdeu a imagem de solução para as cidades para virar um dos carros mais baratos do Brasil, sem grandes tecnologias. Teve também a reformulação do Uno, que a gente já viu no que deu. E depois veio o Cronos, com um posicionamento que estava correto, mas com um descompasso entre o que a gente esperava de tecnologia para esse segmento e o que estava de fato disponível para o carro. Então foi outro lançamento mono. Mas eu acho que já com esse, a marca parecia ter se ligado do que estava acontecendo, ela mudou o tom, aqueles papos de carro premium foram deixados de lado. Inclusive a Fiat tentou a todo custo dizer que o Cronos não competia com o Virtus, tentou posicionar ele como um rival do Prisma e do HB20S, e o próprio comercial do Cronos já foi para uma outra linha, muito mais lúdica, menos com aquela cara de quero ser uma versão dos comerciais da Jeep. Isso tudo quer dizer uma coisa, a Fiat estava perdendo a relação que tinha com o consumidor, a relação já não era tão mais recíproca como era antes, como eu falei agora há pouco. A FCA focou na Jeep, a gama da Fiat ficou defasada e foi trocada por produtos totalmente novos que não têm uma identificação com o público. O tom da marca já não estava sendo o mesmo de antes, ela parecia querer ser uma marca mais da Toro do que a marca que era do Uno. E isso tudo eu acho que afugentou um pouco o público, meio que esfriou essa relação. E outro ponto é que o público passava a ter novas, boas e honestas opções na concorrência, A Fiat ela veio para o Brasil como uma alternativa ao que já existia aqui. E no fim ela se tornou aquilo que já existia aqui, com a chegada de novos players. Em resumo, ela deixou de empolgar e com certeza estar ausente da categoria mais popular do momento, a de SUVs, não ajudou muito. Então, durante essa apresentação do rebranding, que eles chamam, esse processo de mudança de marca, de uma construção de uma nova marca, o Elander Zola, que é o diretor da marca Fiat para a América Latina, disse isso tudo que eu falei agora com meias palavras. Para ele, a Fiat evoluiu em produtos nos últimos tempos, mas o consumidor não percebeu isso. Ou seja, enquanto os carros melhoravam, a percepção de valor da marca não acompanhava essas melhorias. Então é evidente que esse reposicionamento surge para tentar resgatar essa identificação entre os brasileiros e a Fiat, reacender a paixão do relacionamento, sabe? Tanto é que as mudanças não são exatamente algo de outro mundo. Todos os valores da marca são facilmente identificáveis, já representavam a Fiat, Eles falaram muito de pop, encantadora, espontânea, ousada, democrática, quente, próxima.
A Fiat sempre foi isso, aqui no Brasil e fora do Brasil. Mas, embora a fala de Zola tenha a sua dose de verdade, os carros de fato tenham ganhado avanço tecnológico, melhorias estruturais, eles perderam, por outro lado, uma dose de personalidade, né? Eles deixaram de encantar. E, a meu ver, porque perderam um dos traços mais marcantes do DNA da Fiat, a inovação. Eu acho que Argo, Cronos e especialmente o Mobi, eles não trouxeram revoluções para os seus segmentos. Eles apenas atualizaram uma defasagem que vinha existindo da marca e se equipararam à concorrência, né? Faltou aquele algo a mais. Aliás, esse algo a mais é o que está presente na Toro e mais recentemente na Estrada, né? Elas trouxeram esse algo a mais e, não à toa, elas são sinônimo de sucesso instantâneo. Por isso, de nada adianta levar a marca para o divã, né, como brincou o Zola, ou dar um banho de loja nas concessionárias, que vão poder aderir a um programa de financiamento para com boas condições para entrar nesse novo padrão proposto, que eu já vou falar. Nada adianta isso, né? Se a Fiat não resgatar o seu DNA nos produtos. É lógico que resgatar os seus valores de marca, deixar isso mais evidente, é bem-vindo, né? Assim como essa reformulação nas lojas. Aliás, eu acho que as propostas são muito boas, né? Olha só, para desenvolver a nova estratégia de marca, a Fiat realizou um trabalho extenso de quase um ano, envolvendo áreas como clientes, concessionários, parceiros, então ouvindo todos eles, e que contou com o suporte da agência Ana Couto Branding, que é uma das mais respeitadas no assunto. E mais uma vez, destaque para o fato de que a Fiat foi atrás de um especialista brasileiro no assunto. Ela não foi atrás de uma agência multinacional que foi ditada pela matriz. A Ana Couto tem um escritório no Rio de Janeiro e em São Paulo. Ela é premiada, já trabalhou com grandes marcas como SBT, Natura, GNT, CBF, Brasil Foods, Unilever, Yuzi, Itaú, Coca-Cola, Shell, Vale, né? Ou seja, um nome brasileiro à altura do desafio de retomar o carisma de uma empresa que tem 121 anos de história, uma empresa global, sendo 100 anos de história na Argentina, 44 anos no Brasil, né, que são os dois mercados que têm laços profundos com a marca Fiat. De acordo com o Zola, o objetivo é levar a percepção da Fiat a um novo patamar, tornando a marca mais forte, mais desejada, mais reconhecida pelo apreço ao cliente. E falando em cliente, a Fiat cita, né, as iniciativas que já estavam em testes no ambiente digital para desenvolver esse foco. E por conta da pandemia, essas iniciativas ganharam força, se consolidaram para que o atendimento tenha cada vez mais a cara daquilo que a gente, consumidor, procura. Uma das inovações é o novo serviço no qual a concessionária vai até o cliente e todo o processo de negociação pode ser digital, por e-mail, telefone, WhatsApp, desde as informações iniciais até o preenchimento da ficha, a avaliação do veículo usado, que era um processo que sempre travava, e até mesmo a aprovação do financiamento. Então, nesse sentido, também foi introduzida uma ferramenta importante, que é o Marketplace Digital. Ele começou a ser testado com a rede da Jeep, que era menor, e logo foi implementado para a rede da Fiat por conta da pandemia. E o que ele é? É a disponibilização de ofertas das lojas no site da própria Fiat. Então, você entra lá em ofertas.fiat.com.br/ofertas concessionárias e você vai encontrar as ofertas que estão realmente no estoque dessas lojas. E quando as coisas melhorarem, as vendas presenciais também vão ser impactadas por esse novo posicionamento. Uma das medidas, né, além da nova identidade visual mais refinada, é que a Fiat quer oferecer uma experiência mais conectada e digital para o cliente no próprio showroom das concessionárias, com uma abordagem
de força de vendas e grandes investimentos em user experience. Então, o que isso quer dizer na prática, né? Vai existir toda uma ambientação visual, musical, um apuro estético nos materiais, vão existir áreas de convivência. Tudo isso é para tentar fazer da concessionária um espaço aconchegante, né? Vai ser possível, de acordo com a marca, enquanto você aguarda um serviço ou compra um veículo, tomar um café em uma cafeteria italiana, né, numa parceria feita com a marca Illy, ou adquirir produtos para casa ou produtos de vestuário ligados aos conceitos da marca com a lojinha da Fiat Wear, ou até mesmo fazer uma reunião de trabalho no espaço de coworking dessas lojas. Só faltou o gelato, Fiat, vamos resolver isso aí. Bem, tudo muito bonito na teoria, mas tem que funcionar na prática, né? A marca promete fazer um amplo treinamento com a rede para que o atendimento seja mais humanizado e eu acho que é preciso mesmo, né? Eu já desisti de contar quantas vezes eu vi vendedores mal informados ou então que dão informações erradas sobre os carros porque eles querem vender o que está no estoque deles e não o que o consumidor quer. Então, se toda essa mudança tem como objetivo transformar a empresa em uma empresa voltada para o cliente, isso vai ser fundamental, esse treinamento e essa vontade da rede de concessionárias em mudar. Precisa ser um foco de atenção ou então de nada adianta todo esse reposicionamento. Por outro lado, também há pontos positivos que vêm mudando e que provavelmente vão ganhar força, né? Eu fiz uma visita no ano passado, antes da pandemia, portanto, né? A primeira concessionária digital da marca em São Paulo e a experiência foi muito boa, né? Você não tem vendedores abordando você de um modo constrangedor, né? Tentando enfiar um produto goela abaixo e existe uma boa abertura para você de fato conhecer os carros. Eu peguei e pareei meu celular lá com o Uconnect para ver como funcionava. A ambientação é bem charmosa e assim se torna um processo agradável ir até o ponto de venda, né? Infelizmente a marca diz que hoje são apenas 10 concessionárias nesse novo padrão, mas ela promete que até 2022 o processo de renovação esteja concluído, inclusive com uma nova adequação de propostas para identificar quais os pontos mais adequados para serem uma loja digital, né, como essa que eu visitei, que não tem uma área de pós-vendas, que tem uma equipe de vendedores praticamente limitada ali a 1, 2, só para realmente se precisar, ou aqueles que precisam ter toda a oferta de serviços, ou até mesmo os locais que sejam dedicados apenas aos serviços de pós-vendas, sem showroom, né? Seja ele o digital ou o tradicional. Também pode ser uma possibilidade. Bem, esse foi então o pilar consumidor da nova estratégia. Agora a gente vai passar para o pilar da comunicação. A Fiat diz que a campanha da nova estrada já contempla esse novo posicionamento e é visível que sim, e a gente deve esperar mais coisas do tipo na comunicação da marca daqui para frente. Então, uma fotografia quente, inspirada na moda italiana, muitos contrastes, a valorização de contextos emocionais, tem toda uma historinha ali envolvendo a estrada e colocando os carros como parte dessas histórias, não apenas explicitando o produto, mostrando fotos e vídeos do carro. Eu fico feliz porque, como eu disse, desde o lançamento da Toro, a Fiat vinha tentando jipar os seus comerciais. E isso funcionou bem até a segunda página, acho que no caso da Toro funcionou muito bem porque é de fato um produto diferenciado. Mas isso também criou um distanciamento da imagem descolada, da imagem até zoeira, vamos assim dizer, que a marca tinha antes, né? Basta a gente lembrar dos últimos comerciais da própria estrada para entender do que eu estou falando. Opa! 1, 2, 3, alemãs carregando uma enorme salsicha. 1, 2, 3, como mostarda me gusta mais. 1, 2, 3, patinhos que hablam. E água fria. 1, 2, 3, Agora vai esquentar. 1, 2, 3, cabe tudo pra pescar.
deitou pra trás. Nova Estrada 2014, a única cabine dupla com 3 portas. A estrada de novo outra vez. A grande novidade do pilar comunicação é o novo logo da Fiat, mas eu não estou falando daquele novo logo que a gente já conhece, o Fiat Script, ou seja, aquelas letras sem o escudo bordô. Eu estou falando da Fiat Flag, né, que é aquela bandeirinha, né? E esse uso ele vai ser ampliado da bandeirinha a ponto de ser um novo ícone que vai passar a identificar a marca, tanto quanto as letras garrafais da escrita do nome. Então, se você visitar o site da Fiat hoje, vai ter uma overdose dessa Fiat Flag. E você quer apostar quanto que daqui a alguns anos a Fiat vai mudar de novo o logo dos carros e usar só a bandeirinha, né? Vamos ver. Enfim, o novo ícone, ele conta, né, com essas 4 linhas que homenageiam, segundo a marca, a origem italiana da Fiat, além de aludirem ao logo que foi utilizado nos carros dos anos 80 e 90. Ou seja, a ideia de resgatar, né, essas 4 linhas não é por acaso. Na verdade, no logo dos anos 80 eram 5 linhas, né? Ele era uma abreviação do Fiat. Essa é a mesma ideia, mas agora são 4 linhas. E então essa ideia de resgatar não é por acaso, né? Vai trazer uma certa dose de saudosismo que pode ajudar a marca a recuperar o carisma perdido, já que esse período, né, anos 80 e 90, foi muito bom para a empresa, tem produtos icônicos da marca. Então, as 4 linhas podem se apresentar com outras cores, o que conversa muito bem com o mundo digital de hoje. É uma identidade muito bonita, eu fui atrás de outros materiais que mostram, né, como funcionaria essa nova identidade da Fiat. E acho que, assim, em termos de beleza, a gente não pode dizer nada, ficou muito bacana mesmo. É uma representação gráfica das 4 letras da marca que se transformam em listras e essas listras, né, se você pegar qualquer final de vídeo, veja o final do comercial da estrada, por exemplo, as letras se transformam nessas listras e indicam movimento. E o movimento, aliás, continua sendo parte da assinatura da marca, junto com a tão citada paixão. Tanto é que o slogan deixa de ser o Movidos pela Paixão e passa a ser A Paixão Move. E há uma explicação para a mudança. Você lembra do papo de a marca ser toda voltada ao cliente? Então, o Movidos pela Paixão, segundo a Fiat, dava a entender que a Fiat, ou seja, os funcionários dela, eram movidos pela paixão. Agora, com esse A Paixão Move, isso fica mais aberto, passa a representar não só a marca, como também os clientes, os produtos, os serviços, as experiências. Eu acho que faz sentido. Eu tenho de dizer que com toda essa nova identidade visual, que eu, como disse, achei muito bonita, para mim o novo logotipo, o novo logo tipográfico, lá, o Fiat Script, ficou até mais simpático. Eu acho que o novo material tá lindo, colorido, flat, simples, elegante, descolado, e o logo cai bem nesse contexto. Mas nesse contexto, tá? Sem contar que o uso dele com a Fiat Flag o torna mais charmoso e mais carismático. Por outro lado, eu acho que nos carros ainda precisa calibrar um pouco o uso. Pode ser que seja uma questão de costume, né, que com o tempo a gente se acostume, sim, pode. Mas eu acho que o equilíbrio entre um tamanho que dê uma boa leitura nas aplicações, sem soar muito exagerado, muito grande, é problemático ainda, precisa ser trabalhado. Vamos ver como que vão ser as próximas aplicações dele nos carros. Aliás, aproveitando, né, que eu estou falando sobre isso, vamos falar enfim do pilar mais importante de todos, que é o dos produtos. A Fiat diz que as próximas mudanças de linha dos carros já trarão o novo logo também na dianteira. Né? Se você pegar Argo, Mob e Cronos, a gente vê na frente o escudo ainda antigo, né, vinho, e na traseira o novo logo. No entanto, não ficou muito claro se isso quer dizer que os modelos já vão passar por um facelift ou se vai ser somente realmente a substituição do logo com
com o design que já existe. De qualquer modo, se você vai comprar um carro agora, já espera essa defasagem, né? Alguma defasagem vai existir. Com exceção da Strada, nenhum modelo da Fiat entrou na linha 2021 ainda, então qualquer um pode ganhar novidade muito em breve. Aliás, foi feita uma grande ação de varejo na última semana, provavelmente para diminuir estoques, então é provável que a qualquer momento a marca comece a apresentar as linhas 2021 dos carros. Eu acredito que seja muito difícil que eles ganhem novidades mais profundas agora. A minha aposta é que só o logo seja trocado mesmo, como ocorreu em 2008, quando o logo vinho substituiu o azul. Porque se os carros fossem ser atualizados, né, de uma maneira um pouco mais profunda, a gente provavelmente já estaria sabendo por conta de flagras. Como nada disso aconteceu ainda, eu acho que a mudança de linha deve ocorrer, vai virar 2021 e com isso só trocar o logo lá mesmo do jeito que está. Nada impede, porém, que a Fiat também mexa nos pacotes de equipamentos, né? Afinal de contas, toda mudança de linha está sujeita a isso, pode acontecer. Logo, né, o meu conselho é aproveite bem a promoção, né? Se você não se importa, compra agora, vai lá. Agora, se você é aquele que quer ter o carro o mais novo possível, aguarde a mudança de logo. Para um futuro mais distante, daí as coisas começam a ficar um pouco mais interessantes, né? A marca reforçou algumas coisas que já tinha anunciado e outras foram confirmadas oficialmente pela primeira vez, como é o caso da existência do câmbio CVT. Além disso, ela promete o novo Uconnect, que estreou na Strada e do qual eu já falei em detalhes no episódio 2, para todos os modelos. Pelo que eu entendi, a central ainda vai ganhar novas funções que não estão liberadas na Strada e uma delas vai ser a capacidade de rotear internet, gerando aí um Wi-Fi nativo dentro do carro, que já foi algo confirmado inclusive pelo jornalista Fernando Calmon. Eu vou deixar o link lá na descrição do episódio. Além disso, há uma série de funções do Uconnect disponíveis em modelos internacionais que não são vistos na Strada, como o controle remoto de algumas características do carro pelo app, né? Vamos ver quanto disso vai chegar por aqui no futuro. Outra novidade que a Fiat reforça mais uma vez, com muito gosto, é a chegada do novo Cinquecento elétrico. Eles inclusive divulgaram aquele vídeo bonitinho do Leonardo DiCaprio falando sobre o carro. A marca sabe que esse carro é essencial para trabalhar essa imagem nessa nova direção, de trazer valores como ousadia, como inovação. E o que eu acho interessante é que o Cinquecento tem tudo para brigar pelo posto de carro elétrico mais vendido do Brasil. Esse posto hoje é ocupado pelo Chevrolet Bolt, que emplacou cerca de 80 carros ao longo do ano. Tudo vai passar pela questão do preço, é lógico, mas assim, o Chevrolet, ele hoje é tabelado a R$210 mil, ou seja, ele não é o elétrico mais barato do mercado. O Renault Zoe, por exemplo, tem versões por R$150 mil. Então, dentro desse intervalo de 150 a 210 mil reais, eu acho que o Cinquecento tem chances de brilhar, porque ele tem apelo, ele tem uma base de fãs, e vai ser um carro elétrico agora, então acho que é uma boa para resgatar prestígio para a Fiat. E é justamente o que ela quer, por isso que ela bate tanto na tecla da importação desse carro. Outras novidades que a marca anunciou já são bem manjadas, né, como os motores Firefly Turbo, embora nenhum avanço tenha sido feito em confirmar qual carro vai fazer a estreia desses propulsores. Recentemente, o Auto Segredos aventou a possibilidade de que seria o Renegade, responsável pela estreia de uma das versões do motor 1.3, embora a quantidade de flagras do facelift da Toro tem aumentado bastante nos últimos dias, e isso pode ser um indicativo de que a picape vai passar pela sua atualização de meia-vida muito em breve, e certamente ela vai ter alguma versão do motor 1.3 turbo, então pode ser que ela acabe passando na frente, não sei, vamos ver.
Já o 1.0 Turbo deve mesmo estrear no SUV compacto da Fiat, que pode chegar em algum momento do primeiro semestre de 2021. Está confirmado que ele vai ser lançado no ano que vem, só que o que acontece? Algumas apostas mais otimistas diziam que esse lançamento aconteceria já no primeiro trimestre de 2021. Só que outros veículos estão apostando que vai ficar para o segundo semestre, né? É esperar para ver se a gente descobre logo, né, de quanto tempo foi esse atraso provocado pela pandemia. O SUV Coupé deve ficar mesmo para 2022, parece ser um consenso entre as fontes, que, pelo menos as fontes que eu acompanho por aí. O SUV compacto do Argo, que foi apelidado de Argão, já está em testes nas ruas, mas pelo visto usando uma carroceria do tipo mula, né? Ou seja, é aquela carroceria que não é a definitiva ainda, com partes de outros veículos, mas que já trazem ali um ajuste de suspensão, já dão uma ideia de como vai ser esse carro, entre eixos, tudo isso. Os carros que estão sendo flagrados parecem estar com as peças do Argo, né? Muitas peças do Argo e uma suspensão nitidamente mais elevada. Então isso indica muita semelhança entre o Argo e esse SUV, porque senão a gente teria mais peças de outros veículos rodando por aí, né? Eu não sei se vocês lembram, mas agora eu não lembro. Eu acho que era a mula do Argo, né? A mula do Argo, ela tinha a traseira do Palio e a frente do Gran Siena, né? Porque esses projetos se adaptavam melhor às novas configurações do Argo, que o Argo trouxe. Então, como as peças são todas do Argo, isso pode ser uma pista também. E eu acho que é um ponto que pode decepcionar um pouco, né? É esse nível de semelhança do SUV com o Argo, né? Existem algumas fontes que dizem que para-brisa, entre-eixos, comprimento e até as portas vão ser as mesmas do hatch, dando a esse SUV, né, o aspecto de hatch bombado e não de um SUV mesmo. No mercado a gente já viu receitas como essa, né, em dois casos que eu destaco aqui. Um que deu bastante certo é o do Volkswagen Nivus. Ele compartilha quase todos esses itens que eu falei com o Polo, né? A porta é a mesma, entre eixos. Assim, tem mudança, sei lá, de 0,05 milímetros, porque é uma peça que é diferente, é um friso que é um pouquinho maior e isso acaba alterando a medida final. Mas, no geral, é muito parecido, tem algumas peças que são idênticas e o resultado é bom, até porque o Nivus tem outro tipo de carroceria, ele é um SUV coupé, então isso dá uma acentuada nas diferenças. A outra receita similar é a do Honda WR-V em relação ao Fit. E nesse caso eu acho que o resultado é desastroso. O modelo não tem personalidade nenhuma, parece um amontoado de plástico andando por aí, cheio de apliques desnecessários, né? Ele ficou no meio do caminho entre ser um novo carro e ser uma versão do Fit. Então eu espero que isso não seja o caso do Argão, embora o prognóstico seja um pouco preocupante. Eu tendo a confiar na Fiat, né? Ela sabe fazer esse tipo de mudança, né? De desenvolver projetos de uma base em comum como ninguém, mas a marca pisou na bola em algumas decisões recentes, então eu não posso dizer que eu estou totalmente confiante com base no que foi divulgado até agora. Fato é que sobre design a gente pouco sabe, né? Basta ver que não há um consenso entre as projeções feitas por aí. Se você pega a projeção do Auto Segredos é uma coisa, se você pega a projeção da Auto Sport é completamente diferente, se você pega, sei lá, do Motor 1, da 4 rodas, não existe muita coisa em comum, né? A identidade do carro, né, obviamente, vai ser uma mistura de fastback, estrada, Argo, como não poderia deixar de ser. E como a gente já viu, isso pode resultar num Mob ou numa Toro, né? Porque a mesma equipe que desenhou o Mob desenhou a Toro. E eles estão em níveis bem diferentes de beleza.
Então, assim, o que a Fiat promete é um DNA italiano, né? O Antônio Filosa, que é o presidente da FCA Latam, já descreveu esses SUVs mais de uma vez como maravilhosos. Ele é italiano, então, né, vou torcer para que seja mais para a linha da Toro e não do Mobi, né? Vamos ver. Eu torço para que seja isso mesmo, que seja algo bem bonito, bem italiano. E embora muito do Argo vá ser visto no Argão, né, como eu falei, esses indícios aí não tem como dizer que não vai ser, parece que o interior vai ser diferente. Né? Provavelmente vai ter uma base em comum, mas com algumas mudanças. Talvez o interior que vai adiantar o facelift do Argo, né? Como vai ser o novo interior do Argo. Vamos ver. Outra coisa que a Fiat diz bastante é que esses carros vão democratizar o SUV e vão democratizar tecnologias. Né? Eu estou ansioso para ver o que isso quer dizer. Né? Eu acho, né, a meu ver, a gente pode esperar um nível de equipamentos, de acabamento da Toro com algumas coisas novas, como o novo Uconnect, o carregamento de celular sem fio, o e-locker, que foi apresentado na estrada, e algumas tecnologias de condução assistida que podem ser vistas no Compass, por exemplo. Né? E o posicionamento vai ser abaixo do Renegade. Então é aí que entra provavelmente essa questão da democratização, porque há chances de o Argão ser o SUV mais barato do mercado, se a gente não considerar os chineses, numa faixa que vai aí dos 74 aos 90 mil reais mais ou menos, porque se for muito menos do que isso, mataria o Argo Tracking 1.8, né, que hoje ele é tabelado a 69.990. Então, né, teria ali uma incongruência. Por outro lado, se esse SUV chegar por mais do que 69.990, ele não vai pegar benefícios de PCD, a não ser que ele tenha uma versão especial só para PCD. Vamos ver qual que vai ser a estratégia da Fiat. E aos 90 mil, porque se for muito mais do que isso, vai trazer alguns problemas para o Renegade. É a faixa que vai dar para ocupar esse SUV da Fiat, né? Provavelmente duas versões, uma versão aí na casa dos 74 e outra na casa beirando os 90 mil reais. Durante a apresentação, a Fiat mostrou um slide, esse é um ponto curioso, com a sua gama futura de produtos. Nele aparecem o Mobi e o Cronos como veículos de passeio, além dos dois novos SUVs que estão cobertos, né? Não tem foto deles. E há também os veículos comerciais, né? Liderados pela Estrada pela Toro, e aqueles mais voltados para trabalho, que são o Fiorino, Ducato e até o Doblò aparece. Né? Só que ele aparece na versão cargo, que já está fora de linha. Mas, enfim, isso não é a única coisa estranha. Tem coisa mais estranha nesse slide. Olha só. Você notou as ausências? Eu vou deixar esse slide lá na página do episódio no Medium, depois vocês dêem uma olhada. Pois eu notei quais foram as ausências aí. Né? No slide não aparece Argo, o que é algo bem bizarro. Não aparece o Uno e não aparece o Gran Siena. O que isso quer dizer? O Argo provavelmente foi um erro, né? É lógico que ele tem um futuro garantido, né? Pelo menos até segunda ordem. E o que eu quero dizer com isso é, ele tá tão garantido ali quanto o Cronos. Então, se o Cronos aparece, por que o Argo não apareceria, né? Ele vai passar por uma reestilização provavelmente no ano que vem. E daí para frente é especulação, né? Vai ter a volta do ponto na Europa, a gente não sabe o que isso vai ter de impacto aqui no Argo, mas é isso que eu tô falando, é especulação, não tem como dizer, ah não, o Argo vai morrer, ah não, o Argo não vai morrer, não sei, né? Vamos ver. Já o caso dos outros veteranos, né, do Uno e do Gran Siena, eu acho que é mais complexo, existe a possibilidade de a Fiat só ter ficado ali com vergonha, né, de mostrar esses dois carros, porque eles são carros antigos, mas também não faria muito sentido, porque se ela colocou o Doblò, né, por que não colocar o Uno e Gran Siena, daria na mesma. A outra possibilidade é de que isso seria um indício de que esses carros não vão ter futuro,
né? O Gran Siena ele está fazendo hora extra, porque é um carro que já tem o seu projeto pago, mas ainda existe ali alguma possibilidade de lucro, né? Só que o seu substituto direto já está ali convivendo com ele, está na porta, é o Cronos, né? E a Fiat pode muito bem trabalhar apenas com o Cronos se ela quiser, né? Inclusive poderia turbinar as vendas dele com uma opção mais simples, destinada a frotistas, a taxistas, seria uma possibilidade, é o que eu estou dizendo, né? Existe as chances disso acontecer, é plausível. Já o Uno é aquela história do episódio 7, né? Provavelmente a Fiat trabalhava numa nova geração, mas viu seus planos irem por água abaixo por conta da pandemia. E diante disso ficou aquela questão, o que eu faço com o Uno? Atualizo? Faço mais um facelift? Ou não? Deixo como está aí? Deixa para ver o que acontece? Ou não, vamos sim fazer a nova geração? Não sei, né? Foi o que eu falei, eu acho que diante desse novo cenário, ela vai ter de escolher um carro para atualizar e para deixar competitivo nessa faixa abaixo do Argo, né? Ou seja, ela vai ter que escolher entre Uno e Mobi. E talvez a apresentação indique que ela tenha escolhido o Mobi, porque o Uno não estava ali. E se isso for verdade, pode ser que a teoria de o 120 ser o novo Palio faça sentido, né? Afinal vai ser estranho, você mata o Uno no fim de 2020 e depois de 2 anos lança ele de novo, né? É estranho. É uma pena que esse possa ser o futuro do Uno, né? Porque mais uma vez a gente vê o desperdício de um ícone, de uma marca dentro da marca Fiat, que é um símbolo, né? É uma alegoria para o que aconteceu com a própria Fiat, né? É curioso ver o quão bem o fracasso do Uno representa o distanciamento do qual a Fiat tenta sair agora. Por outro lado, também há um indício de que a Fiat talvez ainda não tenha totalmente se decidido por esse caminho. Isso porque na apresentação, a apresentação foi feita no meio do Component Center, que é uma das etapas ali de produção da fábrica de Betim, e ao fundo, no cenário, qual carro estava lá durante todo o evento? Isso mesmo, o Uno. Ou seja, ao mesmo tempo em que o Uno não aparece no slide, ele é o modelo mais presente durante o evento, meio que para dizer, olha, eu ainda não morri, eu tô aqui, né? Então é realmente uma situação bem esquisita na qual o Uno tá. Não sei dizer para você o que isso quer dizer, se realmente é uma dica da Fiat sobre o futuro do Uno, se ela tá tão perdida quanto a gente, não sabe o que fazer, ou se de fato o Uno desmontado ali, porque ele aparece desmontado, é mais um reforço de que ele realmente é o fim da linha para ele, né? Não sei, existem todas essas possibilidades de interpretação. Mas esse alerta de que o Uno ainda está ali se faz para os concessionários, né? Se faz necessário, porque como eu disse no episódio sobre o Uno, muitos vendedores gostam de dizer que ele já saiu de linha, e ele não saiu, né? E como o evento foi todo dedicado aos concessionários, e inclusive acabou em um tom bem estranho, viu? Eu vou falar mais disso daqui a pouquinho, mas como o evento foi todo dedicado a eles, talvez seja uma observação também para eles. Olha, o Uno ainda está aí sim. Não sei, né? Esse tom estranho que eu disse, por quê? Foi meio que uma súplica ali para que as lojas acreditassem no potencial da Fiat, para tentar também incentivar a adoção de todas essas novas propostas. Foi bem estranho, né? O Elander Zola literalmente disse que o empenho dos concessionários é essencial para impactar os clientes, que é verdade, né? Que esse processo é mais do que a mudança de logotipo, é uma oportunidade de identificar os novos produtos para os consumidores. Então, né, deixar taxado ali que eles realmente são novos, representam uma nova filosofia, trazem um novo valor e que hoje há um futuro a ser enxergado, né? O Zola disse, que é um cenário bem diferente de 3 anos atrás, quando ele entrou na companhia. Segundo ele, a marca teria avançado muito e ele estaria agora convidando todo mundo a refletir. O que pode acontecer daqui 3 anos
quando todo esse processo de mudança tiver sido concluído, né? Até lá, segundo ele, né? Tudo segundo ele, gente, os tão esperados SUVs já terão chegado, assim como os motores turbo, câmbio CVT. Então, a Fiat vai ter um portfólio completo, renovado, e isso seria aí que mora o pulo do gato. Isso seria o necessário para que daqui 24 meses a Fiat possa voltar a brigar pela liderança de mercado, né? Então isso viria com o término do processo de renovação que foi apresentado, capaz de aumentar o valor percebido da Fiat entre os clientes e, consequentemente, isso resultaria em consumidores mais fiéis, em consumidores mais satisfeitos e em um número cada vez maior de consumidores. Então é meio que isso que o Zola promete, né? Desde que o quê? Desde que os concessionários embarquem nessa mudança e realmente topem mudar todos esses valores. Com isso, o que ele está fazendo? Ele está apelando, né, para que os concessionários... Está apelando para o que os concessionários sempre sonharam, né? Que é ter SUVs da Fiat. E ele está tentando motivá-los a embarcar nesse processo de mudança mais profundo, né? Depois do que, né? É importante ver esse contexto. Depois que surgiram animosidades na relação entre a Fiat e as suas concessionárias. Existiu até um processo, né? De verdade. A rede de concessionárias da Fiat processou a Fiat porque... acusando ela de uma série de práticas desleais, como depender demais de vendas diretas e até de não apresentar produtos competitivos, né? Então é importante fazer essa lembrança, né, dessa relação conturbada, né, de que foi de 3 anos atrás, né? Por isso que o Zola faz essa menção. E daí agora ele vem com esse papo, essa história de que não, vamos mudar, porque se a gente mudar, a gente vai ter um retorno muito diferente daquilo que vocês estão esperando. Um retorno que é brigar pela liderança de novo. Só que ele também esqueceu de outra coisa, né? A Fiat vai lançar 2 SUVs. Só 2. E ela vai lançar por último, né? Porque praticamente todas as marcas já têm SUVs. E ela não vai atuar em uma faixa muito ampla, ela não tem uma estratégia de SUVs, vamos assim dizer, para atuar em cada segmento de mercado, não. Ela vai atuar ali nos 2 nichinhos dela, né? E além disso, né, dessa gama reduzida de SUVs, ela vai contar com modelos que, por enquanto, não lançaram muito, né? É evidente que esse plano tem tudo para dar certo. Gente, eu acho que tem. Mas assim, Argo e Cronos também tinham tudo para dar certo. E eles enfrentaram dificuldades, e enfrentam até hoje. Então, sob essa perspectiva, as palavras parecem mais uma ilusão do que, assim, algo concreto, sabe? Algo factível. Afinal, se a gente pegar Volkswagen e Chevrolet, elas apostaram alto em novos SUVs e elas estão colhendo fruto disso. E assim, a Volkswagen lançou o T-Cross, lançou o Nivus agora e vai lançar mais, né? A gente vai ter aí o Tarok para competir com o Compass. Então existe toda uma estratégia abrangente, né? Enquanto a Fiat, ela vai ter sempre que se contentar em não ofuscar a Jeep nesse segmento, né? Aliás, ela vai ter que pagar pelo atraso, justamente em decorrência disso, vai chegar por último, e ninguém garante que o plano vai ser tão simples assim. Vamos ter 2 SUVs, vamos voltar a brigar pela liderança, né? Até porque, para voltar à liderança, a Fiat ainda vai precisar de um carro de volume, capaz de traduzir esse novo posicionamento da marca. Ele não precisa ser o óbvio, né? Ou seja, aquele carro popular, né? Que seria o papel do novo Uno, por exemplo. Pode ser que esse carro seja em estrada, pode ser que seja o novo SUV, pode ser que seja o próprio Argo, né? Mas ela precisa. Então, antes de arrumar esse nome,
eu não sairia falando aí de liderança, porque da última vez que isso foi feito, no lançamento do Argo, a coisa ficou feia, né? Falaram que iam retomar a liderança com o Argo, não sei o que, não sei o que lá, e não foi o que aconteceu, pelo contrário, né? A Fiat tá aí com uma boa folga existe uma boa folga entre a Fiat, né, que é o terceiro lugar, e a Volkswagen, que é o segundo. Existiram meses em que a Volkswagen, né, passou para o terceiro. Sim, mas são casos isolados por motivos muito específicos. Fato existe essa diferença e é uma boa diferença. Se você pegar a diferença entre a Chevrolet e a Volkswagen, geralmente ela é menor do que a diferença entre a Volkswagen e a Fiat. Então existe uma lacuna aí bem generosa a ser preenchida. E como eu falei, a Volkswagen ainda está em um processo de ampliação da gama de SUVs e isso pode sim colocá-la, né, em uma posição mais confortável para brigar pela liderança com a Chevrolet. Eu, sinceramente, torço para que o plano dê certo, tá? Porque eu sou fã da Fiat, mas por enquanto eu acho que está tudo ainda em um plano muito distante, pouco sólido, infelizmente, para a gente falar, para a gente se iludir com essa questão da liderança. Deixo aqui os meus votos. Olha, como eu falei, a identidade visual me surpreendeu, achei que está muito bonito, está muito apurado. Acho que o plano é coerente, é bacana, tem bons produtos, tem a possibilidade de dar certo. Mas não vamos nos iludir por enquanto. Os anos 60 trouxeram mudanças não só para a Fiat, mas para todo o ramo automobilístico. E se a empresa italiana crescia, ela não era a única. As fabricantes de carro dos Estados Unidos aos poucos se tornavam mais agressivas na Europa, e o mundo capitalista, que tinha pavor de ouvir os termos como regulação, logo acabou por incentivar a concorrência doméstica da Fiat com outros players europeus. A posição de dominância do Império Agnelli estava sob ameaça, porque a empresa estava atrasada no desenvolvimento de estratégias de marketing e não conseguia se adaptar para competir em mercados cada vez mais exigentes e diversificados na Europa e também na América. A primeira ideia de Valletta foi apostar em novos mercados. A Fiat decidiu instalar a sua primeira fábrica fora da Europa, na Argentina, algumas décadas antes, e agora colhia os frutos ao cair nas graças dos hermanos, que receberam uma das maiores ondas de italianos refugiados da guerra em todo o mundo. Mas, com exceção deles, a empresa não achou um bom negócio investir em países subdesenvolvidos, considerados distantes demais fisicamente e metaforicamente. Em vez disso, optou por olhar para mercados mais próximos, como a Espanha e a Iugoslávia. A ideia era replicar o modelo que foi adotado no milagre econômico italiano, quando a empresa promoveu nos anos 50 a primeira fase de uma verdadeira motorização da Itália. O que imperava no mundo era a tensão entre Estados Unidos e União Soviética. A Guerra Fria impunha aos países uma forte influência das visões distintas defendidas por essas duas potências, estabelecidas após o fim da guerra. Enquanto o mundo capitalista usava o automóvel como sinônimo de liberdade, avanço e tecnologia, a Fiat viu mais uma oportunidade de se internacionalizar, em um momento de oportunismo e ousadia típicos da empresa de Turim. Foi Valletta quem deslumbrou a possibilidade de triunfar na Rússia, um país longe de ser subdesenvolvido, mas certamente com pouco desenvolvimento tecnológico no setor e, portanto,